A escritora Giovanna Madalosso publicou uma fake news no jornal Folha de São Paulo, intitulado, abre aspas, fui surpreendida por uma possível saudação nazista, fecha aspas. A escritora ficou chocada ao se deparar com a palavra Heil, escrita nos telhados de algumas casas numa cidade de Santa Catarina. Abre aspas. Opa. Oi, André. Eu quero ler essa parte, eu posso? Você me autoriza? André, fica à vontade. Abre Agora geral que ela aí, fala? abre geral aí, Rafael, fazendo um favor. Coloca todos eu vou nós ler, tem que ler bonito isso aqui, tem que, pô. Não, aqui põe só o André que você vai... É poético, eu vou ler. Abre aspas. Foi no segundo dia que o telhado despontou ao acaso, rompendo a serenidade do céu azul. Lá estava a palavra raio, escrita com telhas, grande e destacado, o bastante para ser lida à distância. Fecha aspas. Olha só que maravilha, é poético, né? Coloca a manchete aí, fazendo favor. Olha lá. Essa é a tal da Giovanna Madalosso. Rodrigo Constantino. Olha, quando tiver totalmente sem ideia para uma coluna, para uma reportagem, né? Pede arrego ao ChatGPT, que vai sair coisa melhor. Agora, o mais impressionante para mim é o seguinte: bom, algumas coisas são impressionantes, né? Primeiro, o fato de que vindo da Folha de São Paulo não impressiona. Isso para mim é impressionante, porque nós estamos meio acostumados, anestesiados com as baboseiras militantes, lacradoras que vêm da foice de São Paulo. Segundo, não ter consequências, né? Imagina se há um grau de difamação irresponsável, leviano desses, do outro lado, né? O jornalista está fora, está com a cabeça cortada, né, da Jovem Pan, digamos assim. Bom, eles cortam cabeças mesmo de quem não cometeu erro nenhum e está dando audiência. Mas aí é uma outra história, porque o Brasil já está meio que no caminho da ditadura e quem tem juízo tem medo. Agora, vamos lá. Ela é repórter. O mínimo que ela tinha que ter feito, e mesmo na reportagem, entre aspas, ela diz que quase fez, né? O mínimo. Poxa, quase bati numa porta. Chama-se fonte, né? Ir buscar o cheiro do asfalto, o fato, Vossa Excelência, né? Bate em uma porta. E o que é isso aí? É uma saudação nazista? Aí o cara, do que a senhora está falando? Aí talvez caia a ficha e ela tenha que buscar outro assunto. Mas por que tudo isso é relevante? Porque essa turma de esquerda, lacradora, da velha imprensa, da mídia mainstream, vive de narrativas e não de fatos. Isso é o choque. Eles não estão nem aí para a realidade. Eles têm a visão estética de mundo. Nessa visão estética, Santa Catarina, por exemplo, tem que ser retratado de uma forma depreciativa, né? Porque, votou em peso no Bolsonaro, né? Então, onde já se viu você deixar o Sul sair ileso em relação a essa narrativa de que existe uma ameaça no Brasil nazista, supremacistas brancos? Eles dão um copy and paste, porque são preguiçosos, além de tudo, do que está acontecendo nos debates americanos, acadêmicos, universitários. Essa baboseira toda de critical racial theory e o escambau, essa turminha fofa do PSOL, que ocupa 9 em cada 10 redações de jornal no Brasil, eles ficam copiando, como se a realidade fosse essa, querendo empurrar essas narrativas, pautar esses debates, e que ninguém no Brasil está olhando para isso, não é issue. Não é uma questão no Brasil. O povo brasileiro está com medo de violência, de querendo emprego, está preocupado com outras coisas. E a lacradora vem achando que pauta trans, aborto e ameaça nazista que ela enxerga só na imaginação dela é o que está na ordem do dia no país. Pelo amor de Deus, vai arrumar o que fazer. Eu poderia dar um conselho para essa moça, mas eu ia ser acusado pelas feministas. Então faz o que der na telha. Qualquer outra coisa, menos reportagem. O que der na telha, né? Fernando Holliday. É engraçado isso, né? Porque o fio da meada da matéria, ou dessa coluna, enfim, é uma razão puramente xenofóbica. Se a gente para pensar, o que levou esta moça a escrever esse artigo é a mesmíssima razão
que essa mesma imprensa, e provavelmente ela própria, condena, quando aparecem pessoas generalizando o Nordeste como pessoas, enfim, petistas e que, enfim, escravas do petismo, etc., como se todos os nordestinos, por serem nordestinos, fossem petistas ou fossem incapazes de pensar ou votar corretamente. É a mesma linha de raciocínio, só que transferida para o sul do país. É como se em Santa Catarina você tivesse o centro do nazismo, do fascismo, do que há de pior na extrema direita, porque lá Bolsonaro foi muito bem votado. E aí qualquer coisinha, qualquer sinal que não se encontre uma justificativa óbvia, já gera, evidentemente, esses espasmos na imprensa de que, olha lá, tá vendo? É o nazismo no Brasil, é a supremacia branca, etc. e tal. É exatamente disso que se trata. É de um preconceito em relação ao sul do país legitimado e referendado constantemente pela imprensa brasileira e por esses espaços. A Folha de São Paulo é um jornal que já abriu espaço e continua abrindo espaço para um colunista que já desejou a morte do presidente da República e que disse que a morte dele faria bem ao país. E apesar de críticas estrondosas nas redes sociais, inclusive de outros formadores de opinião, o colunista continua lá produzindo as suas colunas e o jornal nunca repudiou isso. Nesse caso específico, em relação ao Raio, enfim, a Folha só colocou um erramos lá embaixo, bem pequenininho, depois de muito tempo, colocou um erramos. Olha, na verdade, não era bem uma saudação nazista e tudo mais, mas também não explicou o contexto abertamente e nem tirou o artigo do ar, manteve o artigo lá com o mesmo título que ele estava originalmente. Ou seja, quer dizer, se importa com o combate a fake news, mas não tanto assim, depende do contexto. E uma curiosidade que eu acho que vale trazer aqui é que em Santa Catarina nós temos algumas avenidas, inclusive na capital, com este mesmo sobrenome. Ou seja, não é que é um sobrenome difícil de se encontrar no estado de Santa Catarina. Não, tem avenidas famosas, inclusive na capital do estado, com este sobrenome, mas evidentemente ela não pesquisou nadinha sobre isso antes de escrever o artigo. Obrigado, Holiday. E até eu quero mandar um abraço a todo o pessoal de Santa Catarina que estão nos assistindo. Está nos comentários aí. E pedir, antes de passar para o André Quito, estamos com mais de 34.800 inscritos. Se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa live, o nosso Bradock Show, para a gente hoje ainda chegar aos 35 mil durante o programa. Eu ia chamar a atenção aqui para um outro aspecto, que eu e o Holiday somos péssimos nazistas, né? Porque alguns me rotulam assim, porque eu sou de direita, imagino que o Fernando deve sofrer coisa parecida, esses rótulos idiotas, mas a gente não sabe nem pronunciar o negócio direito. Eu, na minha live fechada, fui falar Heil, e hoje fui corrigido. E olha que eu fiz 6 meses de alemão na PUC. A única coisa que eu decorei, aí sim, foi uma fake news, Ich spreche sehr gut Deutsch, o que é absolutamente falso, né? Não falo nada, só decorei essa frase. Mas eu não sabia nem falar o sobrenome do sujeito. Eu não sei nem falar esse troço. Eu sou um péssimo nazista, segundo meus detratores.